Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, Digital Class Team. Hoje eu quero passar para vocês um material que muita gente está me pedindo, que é sobre organização de lista de contatos e árvore de tags. Galera, árvore de tags mudou o jogo no meu follow-up. Por que acontece? Comecei a captar muitos prospectos pela internet, tanto o tráfego orgânico como o tráfego pago, e comecei a salvar esses contatos no meu celular. E eu salvava esses contatos. Eu colocava alguns emoticons na frente do nome para poder lembrar, esse emoticon aqui é contato frio do Instagram, esse aqui é da campanha. Depois de 200, 300, 500 contatos, isso vira uma bagunça, tanto no meu celular quanto na minha lista, e fica um pouco mais difícil de você conseguir realmente fazer um follow-up totalmente organizado e profissional. Imagina entrando 100 contatos na sua lista por dia. Como é que você consegue criar um sistema para você conseguir, cara, trabalhar todos esses contatos, não perder ninguém, não esquecer e ficar tudo organizado, tá? É mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. E assim, a ideia da árvore de tags é exatamente facilitar o follow-up. Acredito que quando eu li o GoPro, estava escrito lá, né? A fortuna do marketing de relacionamento está no follow-up. Por quê? A maioria das pessoas que vai entrar no nosso negócio vai ter que ver o nosso negócio 4, 5, 6 vezes para poder tomar a decisão. Então, se a gente não está organizado e mantendo um contato com essa pessoa, levando ela para a próxima exposição, a gente acaba perdendo muitos contatos, né? Então, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui hoje vai te ajudar a você não deixar os seus prospectos esfriarem e tá sempre marcando a próxima exposição até a pessoa tomar a decisão se é sim ou não, tá? E o que é a árvore de tags, tá, pessoal? A ideia da árvore de tags é criar uma nomenclatura como se fosse uma hierarquia de códigos, onde você vai taguear todos os seus contatos que estão no seu celular, que está na sua lista, com essa hierarquia de códigos, para depois ficar mais fácil você encontrar eles e fazer um trabalho de acompanhamento. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês a minha árvore de tags, tá? Olha só. Aqui, eu criei várias árvores de tags. Eu criei árvores de tags para pessoas da minha equipe. Aqui são dos contatos frios, tá? Criei outras aqui também, mas eu vou focar na dos contatos frios, que eu acho que é a mais importante. E aí você vai adequar isso aqui pro teu negócio, tá? Então olha só. Primeiro código que eu vou colocar é PCT, de prospecto, tá? Todo mundo que entrar na minha lista, que eu salvar no meu telefone, que for contato frio, que for um prospecto, eu vou colocar PCT. Tá? Quando eu for salvar o contato, pessoal, tem lá nome, sobrenome e tem uns campos embaixo de tipo empresa, outros campos. Então eu preencho ali para não ficar poluído o nome da pessoa com um monte de código. Então eu deixo só o nome e aí embaixo eu vou colocando esses códigos. Então, por exemplo, olha só. Vou botar aqui PCT. O próximo código eu vou diferenciar se o cara ele veio do online ou do offline. Então, se foi um contato frio que eu fiz na rua, numa festa, enfim, num shopping, tropecei com o cara, eu vou colocar PCT off, tá? Agora, se for um contato frio que veio do online, eu vou colocar on. E aqui eu vou diferenciar essas duas tags aqui. Se veio se veio do online, aí eu abro duas coisas aqui, ó. Pode ser um online pago ou pode ser um online orgânico, tá? O offline, ele vem mais uma tag aqui, que eu vou colocar uma referência, aí não é nem um código. Eu vou colocar uma referenciazinha para eu lembrar de onde eu conheci a pessoa. Ah, shopping, festa, banco, trabalha com isso, engenheiro. Vou tentar linkar, tá? Aqui no online é que eu tô fazendo mais hoje, então vou botar assim, ó, PCT on. Se é contatos que vieram das campanhas pagas que eu tô fazendo, eu coloco PG, pago. Se é um contato, sei lá, do LinkedIn, do Instagram, que vem do orgânico, eu coloco org. E aí, dentro desses dois, abre mais uma árvore. Então, por exemplo, se foi pago, eu vou colocar FUN, que seria o funil que eu estou usando. Então, se eu for abrir outros tráfegos diferentes desse que eu estou usando, eu vou criar outras tags para eu poder diferenciar de onde que está vindo. Como eu estou usando um funil apenas hoje, eu deixo FUN. E aí, se veio do orgânico, se veio do LinkedIn, eu boto LK, se veio do Instagram, eu boto IG. E aqui é igual. O que acontece? Eu criei alguns estágios. Eu coloquei BCO, se é um contato que eu não mostrei o plano ainda. Eu coloquei AMR, se é um contato que eu já mostrei o plano e eu estou fazendo um acompanhamento. E eu coloquei VED para um contato que eu já mostrei o plano, estou fazendo um acompanhamento, mas é aquele cara que falou que quer entrar, que tá quase por um tris para entrar, tá? E aí no final da tag eu boto a cidade.
Bota uma sigla, abrevia a cidade da pessoa. O que é interessante quando você cria essa árvore de tags? Se hoje eu quiser pegar meu WhatsApp e falar assim, cara, eu quero só as pessoas que vieram do online, do LinkedIn, que eu já mostrei o plano e tô quase entrando. Eu só digito PCT, org, LK, VED. Prum, aparece todas as pessoas ali. Então eu já vou fazendo follow-up com elas. Então fica muito mais organizado, tá? E eu coloco essa nomenclatura aqui na minha lista também. Então, antes de entrar aqui na lista, vamos lá. Vamos aqui no mapa mental. Lista de nomes. Olha só. Sua lista de nomes, eu acho que ela tem que ter algumas colunas, tá? Para você preencher. Então, nome da pessoa, o telefone, o contato. Se você não tem um telefone, Instagram, e-mail, enfim, algum contato para você poder falar com essa pessoa. Aí você coloca uma coluna para colocar essas tags, que eu acabei de te explicar. Outra coluna para botar uma característica, uma observação. Conheci a pessoa em tal lugar, trabalha com isso e com aquilo, meu primo, enfim. Uma observação, uma característica. O status, que vai ser a coisa mais importante para fazer o acompanhamento, que é onde que parou a história, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Gente, cada pessoa vai ter um tempo para cadastrar. Tem pessoas que vão demorar 1 ano de follow-up, 6 meses de follow-up, 1 mês de follow-up. Então é muito interessante você ter uma coluna de status para você ir acompanhando, pra você não esquecer de onde é que parou a conversa ali, tá? E aí, pessoal, você deve ter percebido aqui que a minha lista ela é cheia de cores, ó. Essas cores elas me ajudam a ficar organizado. Então, por exemplo, o que eu defini? Não precisa fazer igual eu, mas cria uma coisa que funciona para você, tá? Todos os contatos que estão brancos da minha lista, que eu não adicionei nenhuma cor, é porque eu não apresentei o plano ainda para aquela pessoa. Os amarelos, eu já mostrei o plano, tá em acompanhamento. Os laranjas significa que eu marquei na minha agenda alguma coisa com aquela pessoa. Então, no futuro, tá na minha agenda marcada uma coisa com aquela pessoa. Pode ser uma apresentação de plano, pode ser uma ligação de follow-up, pode ser um fechamento, pode ser, enfim, chegou de viagem pra gente conversar. Se tá laranja, é porque tá na minha agenda pra frente, tá? Vermelho, não quer mais, não liga mais. Cinza é uma pessoa que eu marquei um plano, marquei uma caseira, marquei uma reunião, convidei para um Zoom, fiz alguma coisa e essa pessoa desmarcou comigo. É como se fosse um branco, não apresentei um plano ainda, mas eu já falei com ela, já marquei e ela desmarcou, furou, tá? O verde é como se fosse o amarelo. É uma pessoa que eu já mostrei o plano, tá pensando, só que é uma pessoa que tá quente. Porque, galera, tem uma grande diferença. Tem gente que você mostra o plano e fala, tá bom, legal, tal, vou pensar. E tem gente que fala, cara, eu tô dentro, gostei demais, eu vou entrar nesse negócio. Eu só preciso ver o meu cartão, definir o como, mas, cara, briga na segunda-feira que a gente vai cadastrar. É diferente o nível de interesse um do outro. Então, eu deixo verde, porque quando eu sento aqui no meu dia e vou fazer follow-up, as primeiras pessoas que eu vou ligar é os que tá verde. É o que eu vou focar mais, tá? E o rosa, pessoas que já cadastraram. Que eu já cadastrei, já comprou o combo, já tá dentro do business. Você pode criar tags também para as cores, né? Eu deixei aquele BCO, AMR, VED que eu te falei, são para esses três. Para quem eu não mostrei, quem tem follow-up e pro verde. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a lista. Eu tenho outras listas também. Essa aqui eu estava fazendo desses últimos 3 meses. Só que eu vou mostrar a lista que eu comecei agora essa semana, que é do funil que eu criei. Eu vou pegar essa do contato, vou fechar aqui para não mostrar o número do telefone de ninguém. Beleza, mas os telefones ficam aqui, tá? Então, olha só. Nome, telefone. Aí aqui vem as tags, características e o status. Então, olha como é que é massa, como é que fica organizado. Se eu parar hoje para fazer o meu follow-up, eu vou vir aqui e vou pegar um por um. Eu vou pegar um por um. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui, ó. Daniel. Se tivesse só Daniel e o número, eu não ia fazer a menor ideia de quem que é Daniel, de onde veio, o que que é. Só que quando eu pego aqui, ó, eu pego a minha tag, ó. É um prospecto, veio do online, veio do meu funil pago, não mostrei o plano pra ele ainda e ele é de Brasília. Só que tá laranjinha. Então o que que vai acontecer no laranja, ó? Plano marcado sábado, dia 31/8, Taguatinga Shopping, que é hoje. Então hoje, daqui a pouco eu tenho uma reunião com o Daniel. Michel Gomes. Quem que é o Michel Gomes? Cara, ele veio um prospecto, veio do online, pago, do meu funil, não mostrei o plano ainda, tá no Rio. Se tá cinza é porque ele furou, ó.
Eu convidei ele para o meu webinário de segunda-feira, ele não foi. Ah, sei lá, vamos ver aqui. João André. Não, Elisângela. Ó, Elisângela é um prospecto online, veio do orgânico, não foi um funil. Prospectei ela no Instagram, mora em Paracatu. Aqui eu não escrevi, mas a Elisângela eu lembro, tá quase cadastrando, só tá vendo um cartão. Então, assim, viu como é que tá organizado? Eu não me perco mais. Se a sua lista ela é só nome e telefone, principalmente quando você for pro online, você vai pegar muito contato, cara, você não vai dar conta. Você tem que ter uma coluna aqui, ó, mostrando o que aconteceu. Ligou, não atendeu, mandei material no WhatsApp, plano marcado tal dia, vai assistir o webinário hoje, mandei material, não ligar, furou a reunião. Então, quando eu leio aqui, eu consigo saber onde é que parou a conversa. Então dá pra eu ligar pra pessoa e continuar dali. Se não tá aqui, eu ia chegar aqui, Christian. Quem é Christian? Sei lá quem é Christian, cara. Não sei nem se eu já liguei pra ele, se eu convidei, se eu não dá pra lembrar. Não dá pra lembrar. Olha pra você ver. Só essa semana, nesse funil que eu tô usando, já batemos aqui 74 leads. Numa semana. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 5 que, cara, tá em cima pra cadastrar. Eu acho que esses 5 vão cadastrar agora essa semana. Então, assim, você tem que ter uma organização. E além de você ter sua lista muito organizada, você tem que linkar a organização da sua lista com a agenda do Google. Tá? Eu adoro a agenda do Google, porque além de você poder compartilhar a sua agenda com a tua equipe, então você tem um cara lá que está marcando umas reuniões para você ir com ele. Você pode adicionar o e-mail dele na sua agenda, e ele abre sua agenda e ele vê seus compromissos. Ele não precisa te ligar, perguntar, tal dia você pode? Ele já vê lá, já marca e faz, entendeu? E também é legal que você pode colocar as cores. Então, se é follow-up ligação, eu deixo azul. Se é reunião, eu deixo amarelo. Se é outros compromissos, eu deixo vermelho. Então, todas aquelas ligações que tem para eu fazer, tá tudo marcado aqui, por exemplo, ó, hoje. Hoje, eu tenho que confirmar, olha lá, eu tenho que confirmar com o Christian um plano, eu tenho um Zoom com o Marcelo 3 horas, eu tenho um plano com o Daniel 4 horas, eu tenho um plano com o Rafael 5h30 e eu tenho um fechamento com a Maria 7 horas. Então tá tudo aqui, tá? Todas as ligações, follow-up, ligar. Então, se eu tô na minha lista, liguei pro cara, ele vai ver meu webinário e a gente marcou de eu ligar pra ele terça-feira, 2 horas, eu vou lá na minha agenda, na terça-feira, ligar fulano de tal, coloca o telefone dele, porque, ligar João, tem 30 João. Então, bota o número da pessoa pra você nunca esquecer. Então, pessoal, eu acho assim, você criar a sua árvore de tags, criar suas nomenclaturas, fazer essa listinha com essas colunas, com as cores, taguear todo mundo na sua lista, taguear no telefone e você colocar tudo na sua agenda, cara, você já tá na frente de 90% de quem faz multinível, cara, que não tem nem a lista escrita no papel, tá na cabeça no WhatsApp. Então isso vai levar o teu nível de follow para outro nível, consequentemente você vai fechar muito mais pessoas, você não vai esquecer das pessoas, entendeu? Então basicamente, o que eu faço hoje, pessoal? Qual que é a minha rotina? Eu tenho a hora que eu paro pra trabalhar os meus leads que tá vindo dos funis, tá? Então, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Então, eu pego 1, 2 horinhas, eu paro pra poder ligar pros leads que veio do funil. Depois, eu paro e pego a minha lista do primeiro até o último e vou falando um por um, fazendo follow-up de todo mundo. Todo mundo. Cara, e eu vou falar até o cara ou me bloquear ou cadastrar, velho. Não tem essa, entendeu? Vou ligar pro cara até ele me atender. Até ele ver o plano. Ou até ele falar que não quer mais. Aí não vou mais encher o saco. Mas até eu ter a resposta do cara, todo dia eu vou chamar o cara. Entendeu? Então eu tenho esse tempo que eu ligo pros novos que tá aqui no funil que eu vou mostrar pra vocês. Tem um tempo que eu paro. Pego aqui a minha lista. Vou do primeiro até o último, um por um, pessoal. Um por um. Eu gasto 1h30, 2 horas pra fazer isso, tá? E depois eu vou fazer o orgânico. Então eu vou no LinkedIn, pego 1 hora de LinkedIn, pego lá uns 20 WhatsApp, mando mensagem pra uma penca de gente. Ó, já tá com 79 leads aqui o funil. Depois eu vou pro Instagram, prospecto a galera, gero meu conteúdo, posto e tal. E fora isso, eu tenho as reuniões. Então meu dia inteiro eu tenho as reuniões marcadas. No meio das reuniões, no horário livre, eu pego pra matar essas 4 coisas. Matar os leads do funil, fazer o follow-up com todo mundo da lista e fazer o orgânico no LinkedIn e fazer o orgânico no Instagram. Basicamente é esse o meu trabalho, mais as apresentações e o resto do tempo, cara, desenvolvimento pessoal, ler livro, vídeo, desenvolvimento, cursos, você tem que ter o teu tempo vermelho. Pessoal, olha que legal.
Tudo isso aqui do nosso funil, tá? Enfim, 79 leads já. Então eu clico no nome da pessoa, aparece o nome dela e o WhatsApp. Então, cara, basicamente o funil que eu estou usando é esse daqui. Depois se você quiser entender como é que ele funciona, serakids.com. Então todas as minhas campanhas no Instagram, e arrasta para cima, clica aqui em algum lugar, o cara cai aqui. Então aqui ele dá o e-mail, dá o WhatsApp, quero mais informações, tem um funil de vídeos e aqui eu já pego o WhatsApp do cara, aí ele cai aqui para mim, entendeu? Então, galera, é isso. Melhorou demais o meu negócio quando eu aprendi a fazer as árvores de tags. E também, o que eu faço? Eu separo os meus WhatsApp. Eu tenho o meu WhatsApp pessoal e eu tenho um WhatsApp Business no mesmo telefone só para trabalhar esses follow-up, que fica bem organizado, fica só prospectos lá dentro. Se você não sabe como ter 2 WhatsApp no mesmo telefone, cara, eu tenho um vídeo que eu já mandei aqui na lista, me chama aí, tá no YouTube, que eu explico exatamente como é que faz isso, é muito simples, tá? Pessoal, basicamente era isso que eu queria passar pra vocês hoje, para não estender muito esse conteúdo. Tamo junto, contem comigo e um grande abraço. Valeu!